Bienvenidos a ¿Qué onda, manín? Buenas noches a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou William, fundador e professor no projeto ¿Qué onda, manín? O projeto onde ensinamos você a falar espanhol. E hoje vamos ter uma aula ao vivo fantástica. Então, eu quero pedir para você ficar até o final da live porque você vai aprender muitas coisas hoje. Eu sempre trago para todos os meus alunos conteúdos de muito valor, conteúdos de valor. Então, você lembre-se sempre disso, porque você sempre vai aprender. Embora a gente tente sempre fazer conteúdos mais divertidos, colocar memes, sempre será conteúdo de valor. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindos e vamos aprender juntos, ok? Enquanto todos chegam aí, vamos ir verificando por aqui as coisas. Vocês me falam se estão me ouvindo, ok? Podem deixar seus comentários, tá bom? Seu coraçãozinho aí. É muito legal para eu saber que vocês estão aqui. Bom, gente, hoje vamos aprender sobre viagens, sobre o aeroporto, el aeropuerto. Vocês sabem, né? Para poder ir em outro país, precisamos passar por um aeroporto. Aí você vai falar, mas a gente pode ir de carro para alguns países. Lógico, se está na fronteira, você vai de carro. Se você estiver na Europa, você pode viajar de barco, de trem, né? Se você estiver fazendo um cruzeiro. Então, tem muitos meios de transporte. Mas o mais prático sempre vai ser o avião, né? Para viajar em longas distâncias. E você vai precisar passar por aeroportos. E como em Hispanoamérica temos muitos países que o idioma oficial é o espanhol, exatamente 22, né? Então, você, se for viajar em algum desses países, muito provavelmente, quase 100% de probabilidade, que ninguém vai falar português. E também, ninguém vai entender ou falar portunhol, ok? Porque portunhol não é um idioma oficial. Então, você precisa aprender a se comunicar corretamente. E hoje, eu separei para vocês, na aula de hoje, uma lista de vocabulários específicos e situações, frases específicas do aeroporto. Então, sejam todos bem-vindos e bora para a nossa aula. Aqui. Dá para ver bem aqui? Dá para ver. Okay. Nossa, vocês estão vendo? Oi, gente. Aquí tengo mi linda asistente, como siempre. Sí, amor, intenta colocar un filtro bonito para que me mire guapo. Sí, ya es guapo. Para hacer un milagrito conmigo, ¿no? No, está Ok, guapo. bromas. Bueno, el aeropuerto. Existem palavras que em espanhol e português são muito parecidas. Às vezes vai mudar alguma letra. Às vezes vai ser escrita da mesma forma, tanto em espanhol quanto português. Porém, a pronúncia vai ser totalmente diferente. E isso é o que é fundamental. Porque vocês, brasileiros, às vezes têm mais facilidade de entender algum estrangeiro que fala espanhol do que algum hispanofalante entender vocês. Vou dar um exemplo básico aqui. A palavra final, ok? F-I-N-A-L. Ela se escreve exatamente igual em português e em espanhol. Só que a pronúncia no espanhol é final, correto? Final. Em português parece que o L do final se torna um U. Então fica final, né? Final. Uma pessoa que fala espanhol como língua nativa, quando ouvir a palavra final, ela vai entender que é uma palavra que tem U no final e não L. Porque o espanhol é um idioma literal.
se você conhece bem o som das letras, do jeito que você está escrevendo ou do jeito que está escrito, desse jeito você vai pronunciar. Não tem erro, ok? Então esse é o primeiro passo para aprender espanhol. Então vamos lá. El aeropuerto. Algumas palavras importantes, vocabulários sobre aeropuerto e viajar. Passaporte. Muito parecido com o português. A mesma pronúncia quase, né? Só muda a pronúncia do T. E em espanhol não existem palavras com dois S, ok? Passaporte, la visa, ok? O som de S vai ser como se fosse dois S, correto? Porque também não existe o som de Z no espanhol. Então não vai ser la visa, não, vai ser la visa. Ou el visado, correto? Pasaje, pasaje. Boleto, billete. Ok? Seria a passagem de o seu boleto, sua passagem, né? Seu ticket de viagem. É assim que se fala? Ticket. É que boleto em português é outra coisa, né? Boleto é para você pagar no banco uma conta, etc. Boleto, então, pode ser o seu ticket mesmo. Exatamente. Pode ser. É uma forma que pode ser. É porque para pagar conta a gente utiliza factura em espanhol, né? Que seria uma fatura, né? Porém, pasaje, boleto, billete. Correto? De ida e de volta. Então, quando você viaja para um outro país, normalmente de avião, você compra uma passagem ida e volta, né? Então, de ida e volta. Para você voltar para o seu país, para sua casa, né? Ok. Vuelo. Vuelo. Vuelo seria o substantivo do verbo volar, né? Então, voo. Vou, voar. Vuelo. Então, temos vuelo de ida e volta. Quando você compra sua passagem, você vai comprar um vuelo de ida e volta, ou só de ida, ou só de volta também. Ok. Tenemos también los tipos de viajes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vuelos, los tipos de vuelos. Vuelo local, que sería nacional, ¿no? Às vezes local pode ser em um estado, por exemplo, se o estado for muito grande, tipo São Paulo, a maioria dos estados do Brasil, às vezes pode ter uma viagem de avião dentro do estado, então seria um vuelo local. O nacional, em outras províncias do país. Internacional, que vocês já conhecem. Internacional. Nacional. Ok? Muy bien. Vamos a continuar aqui. Temos tarjeta de embarque. Tarjeta de embarque seria seu cartão de embarque, que você vai, o que tem seu nome, vai utilizar para poder entrar no avião. Embarcar. Verbo, né? Embarque, embarcar. Aerolínea, companhia aérea. O lugar onde você vai embarcar seria a puerta de embarque. Tente sempre repetir as palavras. Eu sempre falo para os meus alunos prestarem muita atenção nos detalhes, né? Então prestem muita atenção no som da pronúncia do espanhol para você entender corretamente. La puerta de embarque. Llegadas e salidas. Ok? Tá dando para entender aí, gente? Deixa esse comentário. Tem uma perguntinha aqui interessante, ó. Se eu falar o V com som de B, você entende ou é muito local? Acho que na parte do vuelo. Vuelo. Vai parecer avô, não é? Não, se falar abuelo vai ser avô. Ok. Não, é porque assim, aqui no Brasil, ou para pessoas que falam português, a fonética é diferente do espanhol.
né? Então, no espanhol existe a regra e tal, mas pelo menos em América Latina, que é o que eu mais conheço, ninguém presta muita atenção para esses detalhes de BV. Para nós acaba sendo uma letra parecida com a muito outra, parecida, né? Muito parecida. É a mesma situação de palavras com S, SE ou C. Exatamente a mesma pronúncia. As pessoas vão prestar muita atenção na sua escrita, se você está mandando uma mensagem errada, ortografia, essas coisas. Porém, na hora de falar, é muito provável que uma pessoa fale vuelo, mi vuelo. Porque é um V fechado, muito exatamente. parecido com um B, né? Aqui que a gente fala um B de juntar o lábio e bem assim, né? Certinho. Na verdade existe no espanhol la B labial y V labidental, ¿no? Pero, porém, como eu falei, não é muito comum. Não é muito comum, as pessoas não prestam, não é muito relevante para nós esse som. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil com o som do Z, por exemplo. Eu demorei anos e anos para eu entender a pronúncia correta de Brasil. Brasil. Eu escutava, mas nunca entendia. Ouvia na TV quando a seleção jogava Brasil, ziu, ziu, ziu. Nunca entendia essa pronúncia, porque alguém em espanhol vai falar Brasil, Brasil, como se fosse dois S's, correto? Que mais? Chegadas e salidas, ou partidas. Vamos a cambiar por aqui. Ok. Retrasado, ok? Cancelado. Confirmado. Aqui já estamos falando del vuelo. O vuelo está retrasado, cancelado, confirmado. Hora prevista. Essas informações aqui normalmente vão estar sempre numa tela grande. Aí vai ter a informação do voo, né? Com o número de voo, destino, né? Hora prevista, retrasado, cancelado, confirmado. Ou você pode perguntar para algum agente no aeroporto. Isso aqui é muito importante. Você sempre viaja com equipaje. Equipaje significa bagagem. E em espanhol chamamos a bagagem, equipaje e maletas. Não? Maletas. Maletas seriam equivalente a malas. Equipaje é uma palavra mais geral e maleta é mais individual. Temos o equipaje de mano, bagagem de mão. É assim que se fala? Bagagem de mão. Ok. E quando tu llevas mucho equipaje, tu tienes un exceso de equipaje. Ok? Quer dizer que você vai precisar pagar a mais para poder levar todas as malas. Então, excesso de equipaje. Cinta de maletas. La cinta de maletas é aquela esteira que leva as malas para o avião e que você pega depois na retirada. Também temos o detector de metales. Aquele aparelho famoso, né? Que você tem que passar e não tem que tirar tudo. Aí você esquece que você tem um marca-passo. Passa tudo, né? Ok. Aduana. Acho que aduana é a mesma coisa em português, não é? Alfândega. Alfândega. Ou também arte aduaneira. Também se fala assim. Existe, acho que existe. Alfândega. No aeroporto, assim, oficial é alfândega. Em espanhol podemos utilizar aduana, tanto no aeropuerto, en el aeropuerto, quanto en las fronteras, etc. Cualquier oficina de migración. Bueno, tenemos el registro, que lo más común es hablarlo en inglés. Sería check-in y check-out. Eso va a ser muy popular
em inglês. Como eu falei para vocês, a maior parte das viagens sempre será, a maioria das vezes, em inglês e 22 vezes em espanhol. Ou quando tiver conexão com os países de Hispanoamérica. Então, são os dois idiomas mais importantes do mundo, né? Então, que você sempre vai precisar conhecer. Banheiro, banho, é a palavra mais comum, e sanitários. Muito importante saber esse, sabe? Tem, né, a escrita. Assim. Além que vai ter a escrita, vai ter os desenhos aí de homem, mulher, tal, para você não se perder. Bem sinalizado, né? Só quando você estiver perguntando para alguém assim, que você precisar aí. Você precisa ter muito cuidado para não se atrasar, né? Para não perder seus voos, porque às vezes o banheiro fica longe, né? A maioria das vezes fica sempre perto das salas de embarque. Mas vai que se perde, tem aeroportos enormes que podem te trazer muitos problemas, né? Mas, vamos lá. Você precisa retirar dinheiro, você quer comprar alguma coisa no aeroporto sem pagar impostos porque é mais barato e você achou a oportunidade da sua vida e precisa de dinheiro. Então, você vai num cajero eletrônico, ok? Isso a gente aprendeu na live passada, cajero eletrônico. Bom, tá tudo certo aí? Tem que a melhor coisa a se fazer é trocar o dinheiro antes, né? En los aeropuertos existen casas de cambios. Entonces, ahí existen todas las monedas. Todas as moedas. É muito importante. Vamos ver o que mais que temos por aqui. Bom, o vocabulário que a gente acabou de ver é vocabulário sobre o aeroporto, lugares de aeroporto, né? Faltaram algumas coisas também, podemos ter agentes de migração, etc. Mas agora vamos ver sobre o avião, já quando você já embarcou, etc. Avião, ok? Avião, alas, asas, assento, assento, né? Assento, né? Assento, cabina, é onde o piloto está, né? Passillo, ok? Esse aqui é diferente. Passillo é o corredor. Aí temos os lugares, os asientos del avión, que seria asiento en la ventana o ventanilla, medio, en el lugar del medio, y en el pasillo. A pessoa que atende você no aeroporto, no avião, né, que serve a comida, que orienta com as coisas, comissária de bordo, comissário de bordo, em espanhol chamamos de azafata, e o termo azafato em masculino também é válido. Ou também pode ser chamado de auxiliar de vuelo. Até falando assim na parte de alas, quem sentar na ventana cerca de las alas... Não vai haver nada. Não, eu quero dizer assim, porque sempre quando você senta na altura da asa do avião, né, e na janela, você recebe uma instrução diferente, né? A azafata fala pra você que, tipo assim, né? Se der problema, você é responsável por salvar o pessoal, né? Nem é pressão. Mas eu acho que não é nem necessariamente quando você senta do lado da asa, né? Ou da janela. É quando você fica perto da saída de emergência. Mas que é na asa, né? Pode ter várias. O avião tem umas 5, 6, dependendo do tamanho, ele vai ter várias saídas de emergência. Salidas de emergência. Ok. Temos também classes, tipos diferentes de viagens, né? De voos, de passagem.
clase turista o econômica, que seria a mais barata, a clase ejecutiva, que já seria uma classe maior, não? Classe de negócios, normalmente com muitos benefícios mais. Y en algunos lugares esta clase ejecutiva es la primera clase también, ¿ya? Y en algunos lugares es diferente. Ahí va a depender mucho del lugar donde tú estás viajando. Porque si viajas para algún lugar que el avión es grande, la empresa aérea es muy grande, como por ejemplo para Dubái, ahí sí, la primera clase ni se compara con clase ejecutiva ni con clase económica, ¿ok? Piloto, ya hablamos. Decolar y pousar, ¿no? Decolar y pousar. En español decimos despegar y aterrizar, ¿ok? Aterrizar. R. Abrocharse o abrochar. Eso vamos a utilizar para cinto de segurança. Então, abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Correcto? Sí, okay. Muy importante. Então, abrocharse, desabrochar. Tenemos abrocharse, ¿no? O abrochar y desabrochar. Seria você colocar o cinto ou tirar o cinto. Que falam bastante isso, né? Bem importante entender. Normalmente fala antes de despegar, abrocharse el cinturón. Ya cuando el avión ya está en vuelo normal, ya puede desabrocharse su cinturón. Ok. ¿Está dando para entender por aí? ¿Alguma dúvida? Vamos continuar. As dúvidas que depois a gente vai lendo. Ok, temos aqui... Ok, agora temos algumas frases. Algumas perguntas comuns que acontecem no avião ou no aeroporto que você provavelmente vai ouvir. ¿Dónde queda la terminal? Ok? No terminal, terminal. Pode ser terminal A, B, terminal 1, 2. La terminal. La terminal. Aqui é masculino, não? O terminal. O terminal, não. La terminal, feminino. ¿Dónde puedo hacer el check-in? Você está na correria depois de ter furado o pneu no caminho e chegar no aeroporto para não se atrasar e não sabe onde que está. Gente, se for um aeroporto tipo Guarulhos, que tem vários... Não, e são várias terminais super longe, né? Em Hispanoamérica temos o aeroporto de México, de Distrito Federal. É super grande. Você se perde lá muito fácil, porque é muito grande. O aeroporto de Madrid também é uma dor de cabeça se você errar de terminal, errar de sala, porque é muito... Quilômetros que você tem que andar. Ok. Quantas maletas traz? Quantas malas você está trazendo, está levando? Ou quantas maletas leva, ok? É uma pergunta normal, assim, quando você vai despachar a sua mala, né? Aí para você não ficar assim, quantas maletas traz? Ok. ¿Lleva equipaje de mano? ¿Lleva equipaje de mano? Sí, llevo equipaje de mano e 2 maletas. Normalmente, são 1, 2 malas de acordo com a aerolínea, né? Se você for primeira classe, você vai ter direito a levar muitas também. Aí os benefícios aumentam. É sempre bom pesquisar antes, para não ter problema, porque são bem caras... os excessos, né? Sim, não, e a situação é que existem muitas passagens que às vezes a gente compra pela internet, que agora é muito fácil, né? Às vezes a gente não percebe e chega na hora com um monte de mala e as malas não estavam incluídas naquela passagem. Aí você vai ter que pagar muito dinheiro para poder levar malas, né?
Ok. ¿Cuál es su destino final? Oh, final. ¿Cuál es su destino final? Meio frase filosófica, né? Qual é seu destino final? Ok. Aí você fala o país onde você está indo. ¿Dónde queda la puerta de embarque? Essa é uma pergunta que você pode fazer para algum oficial, alguma pessoa que está lá dentro do aeroporto, funcionário do aeroporto, para você saber mais ou menos. El piloto nos dio la bienvenida. Quando você entrou no avião, quando tú entraste en el avión, el piloto te dio la bienvenida porque es un piloto muy amable, muy gentil. Okay. La azafata nos deseó un buen viaje. ¡Hey! Muchas gracias. La azafata nos deseou um buen viaje. Buen viaje. Então, tipo, boa viagem, o que pra gente é feminino é masculino em espanhol, né? Buen Masculino. Viaje. Um buen viaje. Um buen viaje. Também elas fazem aqueles gestos lá, ó. Faz aí os gestos que elas fazem. Os gestos? Azafata, é. Por el lado derecho tenemos el pasillo. Por el lado izquierdo, los detectores de humo están en el baño. Hoje, El oxígeno va a caer de la parte superior derecha. Hoje não é mais assim, hoje é um vídeo, né? Depende, lugares, depende da aerolínea também, né? É. Ok. ¿Qué más tenemos por aqui? Com permiso. Essa palavra é super importante, gente. Com permiso, com licença, por favor. Sempre peça por favor, gracias, com permiso, desculpe, ok? Se você não... Levantar, né? Qualquer coisa que você precisar falar com alguém, sempre desculpe, com permiso, e a pessoa vai ser gentil com você, vai ser de boas com você. Se você não falar, se você só chegar e pedir, vou a salir, necesito ir al baño, ou ¿dónde queda la puerta? Não fica muito legal, não. Necesito ir al baño, ok? Isso é super fundamental. Há uma turbulência. Você tem medo de turbulência? Você tem medo de turbulência? Eu não. Não? Não. O ruim de turbulência é quando a gente estava voltando da Guatemala, que estava passando pela Colômbia, a gente ficou 4 horas sem comer, porque estava tendo uma turbulência e não É servia verdade. nossa janta. Esse é um problema com as turbulências, porque quando há ou sucede, paran todos os serviços e não puedes ir ni al baño, porque não se puede, ok? Mas você fala uma coisa interessante sobre a comida. Às vezes os voos acontecem à noite, né? Você chega ou de madrugada e tal. Se você está cansado e quer dormir, aí você não sabe se dormir ou comer, né? Se você dorme, você perde. Se você dorme, aí você fica... Pô, quando você acorda, todo mundo já comeu, já às vezes nem tem, ou sei lá. Ou às vezes acorda, sei lá, não sei. Ok, vamos lá. Mas, ó, com permisso é importante, porque eu falei com permisso pra azafata, né, que é pra comissária, e ela me deu um chocolate extra. Sejam educados sempre. Um bônus. Ganhou prêmio. Sejam educados em espanhol também. Boa menina. Bueno. Pô, é muito importante ser educado em qualquer língua, né? É super importante, muy, muy importante. El vuelo, no, es un vuelo de 20 horas. 20 horas. A maioria dos meus alunos sempre tem problema para pronunciar os números a partir do 20, porque não é 20, é 20. Só que falamos mais rápido, 20. E números maiores, né? 21, 22, 23, 24. ¿Cuántas escalas tendrá su viaje? Isso você descobre quando você compra a passagem ou, às vezes, normalmente é quando você compra a sua passagem. Não tem muito para se perder ali. E o resto é surpresa, né?
o resto é surpresa. Às vezes pode acontecer, né, que tem algum overbooking, né, que é overbooking seria um excesso de reserva, né, de passageiros. Tem mais passageiros do que cabe num avião. Isso é um crime, não deveria acontecer, mas algumas vezes acontece. A aerolínea vende, as agências de viagem vendem, triplicam as vendas e não tem mais espaço no avião. Aí eles podem mudar o seu itinerário, ok? Bueno, que temos aqui el desayuno, el almuerzo e la cena. O café da manhã, o almoço e a janta, ok? El desayuno será servido, el almuerzo será servido, la cena será servida. Às vezes pode acontecer em algum avião mais chique, tipo, eu só conheço o Emirates ou as aerolíneas árabes, eles passam a ter um cardápio e você pode escolher o que você quiser, é muito chique assim, parece restaurante. Mas a maioria dos aviões normais e a classe econômica, turista, eles já vão ter uma comida já pronta para você. Você só escolhe entre uma ou duas opções. Mas aqui no Brasil também tem opção de menu. Em alguns aviões, em alguns voos. Assim, um bauru, né, que é um lanche de pão, queijo e presunto é R$ 50. Mas você tem a opção. Pelo menos aqui em América Latina, por mais que seja uma viagem econômica, a comida não é tão ruim assim. Você vai ter muitas opções. Para quem nunca viajou, né, vai ser muito bom. Agora, na Europa é outra história. Na Europa não é inclusa nada de comida. Não inclui nada de comida. Você tem que pagar, se você quiser. Até a água acho que você tem que pagar. Dependendo do país. Um copinho de café, 5, 10 euros e coisas assim. Nem o amendoinzinho? Não. Europa não faz isso. Nossa. Eles têm muito dinheiro, então eles gostam de gastar, né? E cobrar e tal. Bueno, frase comum. Abróchense los cinturones. Acho que tem até um filme com esse nome. Abróchense los cinturones. Esses cinturones, abróchense los cinturones, sirve también para carro, ¿ok? Las máscaras de oxígeno están en la parte superior. A máscara de oxigênio. Já aconteceu alguma vez com você, em alguma viagem, isso acontecer, que caia as coisas? Conta aí nos comentários. Deus me livre. Como eu falo Deus me livre em espanhol? Ayúdame, Senhor, líbrame, todo mal, amém. Oração completa. Na oração, né? Senhor és meu pastor. Ok. Vamos a aterrizar en 30 minutos. Como estamos aterrizando casi en el final de nuestra clase, ¿okay? Vamos a aterrizar en 30 minutos. Vamos a pousar, né? O avião vai pousar em 30 minutos. Não sei se existe a palavra aterrissar em português. Aterrissar existe. Existe? Uhum. Então é a mesma palavra, só muda a pronúncia dos dois R's e do Z. Agora eu tô em dúvida, porém eu acho que aterrissar é com S, eu não sei, eu tô em dúvida. Ok, em espanhol las dos R's va a ser R, aterrizar. Em América Latina, o som do Z vai ser como se fosse S. Na Espanha vai ser, então vai ser aterrizar, ok? Aterrizar. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Acho que só isso. Dúvidas. Dúvidas, tempo de dúvidas com meus queridos alunos nessa classe de espanhol. Bom, vamos ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Se alguém manda... Assim, na verdade, o que eu percebi dos comentários aqui é o pessoal que ouve, por exemplo, você falar palavras como vuelo, viaje e outras palavras com V
E fica essa questão de V e B, V e B. né? Não é só na Espanha, assim, é importante falar para as pessoas que não é só na Espanha, porque o espanhol, por mais que ele seja em vários países, ele tem muitas assim, palavras parecidas um com o outro, não é diferente, exatamente Não, diferente não. em cada país. O que vocês têm que entender com o idioma espanhol é o seguinte: o idioma espanhol é o mesmo em todos os países hispanofalantes. A nossa base é o espanhol da Espanha, certo? Então, o que a gente aprende na escola de criança é o espanhol da Espanha. O que muda é o contexto cultural de pronúncia, Latinoamérica. O mesmo que acontece aqui com o português de Portugal, o português do Brasil. Mesma coisa. Então, muda muito a pronúncia, o contexto cultural e tal. Algumas outras se aplicam mais em América Latina. Então, isso pode variar. Mas a fonética do espanhol é mais simples, porque se você aprender o som das letras corretamente, aí já está meio caminho andado, né? Não importa se é B, se é V. Não importa. Não importa. Também é importante também falar que alguns países, né, alguns aeroportos, aqui no Brasil não, mas em alguns aeroportos, para você entrar no aeroporto, você precisa apresentar o seu passaporte na entrada. Sim, por exemplo, na Guatemala o aeroporto é bem menor do que aqui no Brasil, né? Então, não pode entrar qualquer um dentro do aeroporto. E para entrar tem que ter seu passaporte. Isso aqui não acontece. E tem lugares, por exemplo, às vezes você pode comprar uma passagem para outro país e, por pura coincidência, essa passagem está muito mais barata porque talvez faz escala nos Estados Unidos, por exemplo. Ou porque tem muito isso, às vezes passagens mesmo aqui na América Latina, eu já vi várias. Tem escala em alguns países da América do Sul e outros têm escala diretamente em Miami ou em algum outro estado dos Estados Unidos e depois volta para o país onde você vai. Às vezes as passagens são mais baratas, porém você tem que ter muito cuidado porque eles pedem o visto americano. Mesmo que seja só para fazer escala, você precisa de um visto para isso. E se você não tem, você já comprou, já pagou a passagem, chega no aeroporto 3 horas antes, vai fazer seu check-in, eles não vão fazer. Não vão deixar você nem fazer check-in, muito menos entrar no avião. Porque eles... Pegadinha do malandro! Pegadinha. Eles não deixam você por causa do visto. Tem que ter visto americano só para passar pelo aeroporto. Sim. Gente, aproveitando aqui sobre este conteúdo, né? A gente aprendeu hoje alguns vocabulários, algumas expressões, algumas coisas que acontecem no aeroporto. Na próxima quarta-feira, vamos dar uma continuidade com essa live. Vai ser um bate-papo muito interessante sobre histórias de viagem, de aeroporto, situações às vezes um pouquinho constrangedoras e outros momentos um pouco mais divertidos. Então, já está o convite aqui para vocês. Semana que vem vamos dar continuidade com esse conteúdo que é muito amplo, né? E é bom para as pessoas saberem que tem coisas simples que ninguém fala, né? Só quando você vive... Tem coisas que a gente tem que aprender e entender, às vezes, muito contexto, né? E palavras diferentes. Como eu falei, a maioria dos azafatos, né? Comissários de bordo, a maioria deles vai falar inglês e espanhol. Muito poucos vão falar português. Alguns vão te entender, outros não vão te entender e vão te falar em espanhol ou em inglês. Então, se você souber inglês, beleza. Se você souber em espanhol, beleza. Se não souber, que Deus nos acuda. Aqui tem uma pergunta. Na verdade, vamos falar buenas noches pro pessoal aqui. Vários alunos seus falando buenas noches para vocês. Bem-vindos, chicos e chicas, mis manins. Seus alunos. Tem palavras que é o LL. LL, sim.
Eu pronuncio de forma diferente, pois tenho dificuldade de falar certas palavras. Tem problema? No, es porque en español existen varias formas de pronunciar doble L o L, ¿no? Vamos a ver si tengo alguna por aquí. Llevar, llegada, ¿no? Por ejemplo, llamar, llevar, llegada. En América Latina, en algunos lugares, va a ser pronunciado como si fuera un I-E o IA, ¿no? Llamar, llamar, ¿ok? En algunos otros países va a ser pronunciado como si fuera uma J do português, ¿ok? Llamar, llevar, llegar. Especificamente na Argentina, Uruguai, eu não sei se algum outro país da América do Sul, mas Argentina e Uruguai, aí vai ser um pouquinho mais forte, vai ser parecido ao som do CH do português. Então vai ser chegar, chamar. E a mesma pronúncia vai acontecer com Y, né? Yo me llamo, yo me llamo, yo me chamo, ok? Existem essas diferenças. O importante é não falar lhamo, de lhama, né? Esse é um que já existiu antes em alguns lugares, mas faz muito tempo. Eu não conheço, nunca ouvi ninguém, nenhum hispanohablante, né? Nunca ouvi ninguém que falasse assim. Se existir, eu desconheço, mas eu nunca ouvi, já conheci pessoas de muitos lugares, quase de toda a América Latina, e nunca ouvi ninguém falando assim. Vai que é uma coisa bem de interior de alguma cidade da Espanha ou do Caribe, etc. Alguma outra pergunta? O pessoal falando graças, buenas noches. Buenas noches a todos. Foi um gustazo enorme haber estado aqui com vocês. Fiquem atentos sempre no feed aqui do Instagram, no canal do YouTube, que vamos estar postando novidades em breve, ok? Então, fiquem ligados. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite e bora continuar aprendendo espanhol. Isso aí. Então, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, chicos y chicas, y nos vemos la próxima clase, ok? Cuídense bien. Un besote, chao, chao. Tchau.